Estamos de volta. Eu sou o Dr. Charles e você está assistindo ao programa Falando de Saúde. Agradecemos a audiência e a atenção de todos vocês. Mando um forte abraço para os estudantes de Educação Física da Faculdade Alfa, além dos estudantes de Nutrição da Universidade Católica de Brasília. Obrigado pelo carinho. Antes de começar as nossas entrevistas, quero deixar para vocês o seguinte ensinamento de Chaplin, que diz assim: que os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Belo pensamento, hein? E então, vamos à nossa sala de bate-papo para falarmos sobre anestesia? Estivemos conversando com o especialista na área, o anestesiologista Dr. Gleicon Fernandes Pereira, que nos informou sobre essa importante área da medicina. Vamos lá? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, doutor. Eu é quem agradeço o honroso convite e manifesto o privilégio de poder rever um amigo que por tanto tempo militamos na área médica, né? E com orgulho hoje compartilhar da amizade do nobre deputado Dr. Charles. Né? Dr. Gleicon, eu que agradeço a nossa amizade, tantos anos de luta e o que você vem fazendo pela saúde do povo do Distrito Federal. Eu quero te perguntar uma coisa, parece assim uma coisa esdrúxula, boba. O que é anestesia? Porque tem muita gente que não sabe o que é anestesia. E qual o profissional de que área que faz anestesia? Perfeito. A anestesia, basicamente, seria a ausência de resposta diante de um estímulo doloroso. E ela é provocada, ou essa ausência de resposta é conseguida através do uso de fármacos, de drogas, que é exercido, ato este que é exercido por um profissional médico especializado em anestesiologia, né, que hoje são 3 anos de residência médica em hospitais credenciados pelo Ministério da Educação e pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então são os locais onde a excelência do exercício da profissão é buscada e com certeza eu afirmo que todos os critérios científicos rigorosamente são cumpridos para que possamos ter profissionais da mais alta estirpe no Brasil e que volto a afirmar com toda convicção, a anestesiologia brasileira hoje está entre as melhores do mundo. Eu concordo com você, eu também acho isso, porque tem aquele estigma de que os nossos médicos não são tão bons quanto os de outros países. Eu acho o contrário, acho que hoje nós temos excelentes profissionais, principalmente na área da anestesiologia. Pergunto para você acha que as pessoas hoje já estão mais conscientes da necessidade de um anestesiologista dentro de um centro cirúrgico? Olha, nós temos nos defrontado, inclusive é uma luta cotidiana, que boa parte, um percentual significativo da população brasileira ainda nos questiona se o anestesista é um médico. É incrível, mas acontece. Então nós temos feito campanhas, a sociedade tem comunicado ao público em geral, né, que o médico anestesiologista ele tem toda a formação que os outros profissionais de outras áreas têm, apesar de que em Brasília esse problema não é muito percebido devido ao fato de que a população de Brasília é muito esclarecida e que de certa parte até facilita nosso trabalho, sabendo que nós podemos estabelecer uma relação médico-paciente com mais consistência. Né? Então explica para a gente quais são os diferentes tipos de anestesia e em que caso elas são empregadas. Bom, a anestesia nós podemos partir de uma simples anestesia que chama troncular, que é a anestesia, a famosa anestesia local, até uma anestesia geral, onde existe a retirada da consciência da pessoa, né? E passando, lógico, pelos bloqueios regionais segmentares, que são os bloqueios de membros, ou as famosas anestesia peridural e RACs, elas anestesiam parcialmente o corpo. Né? Então seria isso. A indicação de qual anestesia ser aplicada é contextual. Né? Você precisa ter conhecimento do paciente que vai ser anestesiado, do tipo de cirurgia, né, que vai acontecer, para que a gente possa tomar uma decisão. Porque o arsenal, né, quer dizer, a gama de fármacos que nós temos hoje, tanto na área de venosa, né, de injeções, como
inalatória, ou seja, a anestesia através da respiração, é muito grande. Então, a gente conhecendo o paciente e sabendo o tipo de cirurgia a ser empregada, né, o tipo de patologia do paciente, a gente consegue precisar mais a indicação da anestesia. E as recuperações pós-anestésicas, como ocorre? Qual é o tempo médio? Boa pergunta. A recuperação pós-anestésica, ela, na maioria das cirurgias, né, um grande percentual, ocorre na sala de recuperação pós-anestésica, sob a supervisão de um profissional anestesista e de uma equipe de enfermagem com todo um equipamento de monitorização para um controle mais efetivo das condições do paciente. Com raras exceções, os pacientes são encaminhados para uma UTI, onde existe uma interação com o médico intensivista para que a recuperação pós-anestésica ocorra na UTI sem maiores problemas, né? E eu gostaria aqui de ressaltar um fato novo que tem acontecido, que é a anestesia ambulatorial, ou seja, aquele procedimento cirúrgico que tem um concurso de um anestesista, mas que após o procedimento e um tempo de recuperação, o paciente ele é liberado para ir para o seu domicílio. Essa questão é que nós julgamos crucial e que merece maior atenção e cuidado, devido ao fato de que o paciente ele vai sair da nossa esfera de controle, que ele vai para a casa dele, onde ele pode ter capacidade de entender todo um pós-operatório que ele tem que cumprir ou não, né? É o famoso paciente rebelde. Então, os critérios para a anestesia são rigorosos, às vezes até os colegas assim, nos olham com um pouco de, assim, diria, né, censura ou algo assim, porque nós realmente, para efetuarmos uma anestesia ambulatorial, seguimos rigorosamente o que é preceituado através das resoluções do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina. É porque realmente é uma questão muito séria, né? Você delicado. mandar um paciente para casa, assim, um pós-anestésico, é complicado. E quais são os cuidados, no geral, no pós-anestésico? Bom, dada o tempo que é previsível de uma anestesia, então, basicamente, os cuidados são tomados na sala de recuperação. Os maiores cuidados do pós-operatório envolvem realmente com a cirurgia, devido ao tempo cirúrgico, né, da patologia, a recuperação da cirurgia ser mais prolongado, porque basicamente uma anestesia ela é quase que totalmente eliminado, totalmente recuperado na sala de recuperação. Então aquele tempo de internação hospitalar para a recuperação da cirurgia praticamente já esgota o tempo. E aquelas pessoas que após tomarem e receberem uma hack, elas queixam de muita dor de cabeça logo após, alguns dias depois, como ela deve proceder? Bom, a cefaleia pós-hack já é uma situação previsível, mas ela é reversível, não deixa absolutamente nenhuma sequela, né? Então, basicamente, tomando alguns cuidados, o paciente consegue se recuperar, um pouquinho de paciência, porque cefaleia não é uma coisa agradável, né? Realmente incomoda um pouquinho, mas ela é reversível. E hoje, com o advento de agulhas importadas, de fino calibre, né, e outras variáveis que são controladas, né, as cefaleias têm uma incidência baixíssima, né, entre 0,3% a 0,5%, né, e de curta duração. E os riscos, doutor Gleicon? Bom, eu vou lhe devolver com uma outra pergunta. Okay. Se eu lhe disser que não existe risco, você acreditaria em mim? Eu acredito, mas as pessoas não acreditam. Não, inclusive, eu vou emendar então uma tréplica aí, entendeu? Dessa questão. As pessoas têm muito medo de receberem uma anestesia. Aí eu pergunto, como fazer para dirimir, para diminuir ou até tirar o medo dessas pessoas, mostrando então que a anestesia não tem risco? Então vamos à resposta. O risco existe, mas é um conceito mais amplo do que só o risco anestesiológico, né? É um risco cirúrgico e ele envolve um tripé que é baseado no hospital, no paciente e na equipe médica.
Então, esse contexto sendo analisado, é que nós poderemos chegar à conclusão de um risco maior ou menor. Então, as condições de um hospital de ponta, um hospital muito bem equipado, com um arsenal terapêutico, ou seja, um estoque de drogas de primeira linha completo, obviamente que na ocorrência de algum problema, você sana mais facilmente do que um hospital sem equipamentos, né? A equipe médica, desde a equipe que vai participar diretamente da cirurgia, até uma equipe que pode interagir conosco, que seriam os especialistas a serem solicitados na ocorrência de uma eventualidade, também influencia. Às vezes eu preciso de um cardiologista, preciso de um suporte de terapia intensiva, então, e também a própria equipe, né? Experiência cirúrgica, anestésica, o cansaço pós-plantão, porque às vezes um médico operar após uma noite bem dormida é uma coisa, mas ele operar após um dia, 2 de plantão, né? O ser humano é falível, né? E o próprio paciente, por último, né? Que as condições fisiológicas de um paciente, ela tem uma implicação direta no risco cirúrgico, porque a gente fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico em um paciente jovem, rígido, né? De boa saúde, um procedimento de pequeno porte é uma coisa. Agora, nós fazemos um procedimento num paciente que tem patologias associadas àquela cirúrgica, então, essa patologia pode ser uma patologia cardíaca, pulmonar, né? Uma patologia alérgica, né? Além do que também um outro risco que a gente tem que considerar, né, significativamente, é a idade. Obviamente que fazer uma cirurgia num jovem é uma coisa, num paciente idoso é outra. Então você veja a complexidade e a abrangência que tem esse conceito de risco cirúrgico, porque tem situações que nós controlamos, variáveis controláveis, e tem variáveis que infelizmente nós não controlamos. Então, o que é nosso papel? É minimizar probabilidades. O que nós fazemos é tentar levar a probabilidade de um risco cirúrgico a zero, mas nós não conseguimos, não existe probabilidade absoluta, né? 100%, nem 0%. Então. Com certeza, Dr. Gleick, o senhor foi muito claro, eu acho, na sua resposta. Espero. Eu acho que até é o seguinte, até para você sair de casa, você corre risco. Para você atravessar uma rua, você já corre riscos. Tanto mais na cirurgia, com a complexidade que se tem. Exato. Então, o que o senhor colocou é muito pertinente, que é um conjunto de fatores para determinar os riscos, ser maior ou menor, né, de acordo com a idade, rigidez de paciente, a equipe que o senhor colocou, de que forma ela é formada. Realmente eu achei muito interessante suas colocações. E com relação às tecnologias, a gente sabe que na área da medicina como um todo dia cria-se novas tecnologias que beneficiam a atuação dos nossos médicos, de todos os profissionais de saúde. Em relação à anestesia, como é que está? Perfeito. Eu acho que em qualquer atividade profissional do ser humano, a busca da excelência, ela é constante. E na anestesia não poderia deixar de acontecer a mesma coisa. A nossa busca, a perseguição pela excelência profissional, ela é diuturna, incessante. E hoje, né, com o desenvolvimento de novas drogas, onde os benefícios, né, os efeitos positivos são muito significativamente maiores do que os efeitos colaterais indesejáveis, o aparecimento, a criação de novos equipamentos para monitorização durante o ato e após também na sala de recuperação, ato cirúrgico, eles né, assim, nos levaram a um patamar muito elevado de qualidade. Bom, Dr. Gleick, eu queria que você me dissesse sobre uma questão que aflige todos nós, que é a falta de alguns especialistas. Então nós temos dificuldade hoje na clínica médica, temos dificuldade, começamos a ter dificuldade também na gineco, principalmente na parte obstetrícia, e há muito tempo a gente vem tendo em relação aos anestesiologistas. E aí fica se falando que não vai ter essa especialidade, que tem que fazer cooperativa, tem que ter um salário diferente. Eu queria que você dissesse para nós em relação à falta de anestesista no mercado. Bom, isso é um fator circunstancial e que foge do nosso controle, tendo em vista a autonomia de decisão do profissional de fazer uma especialidade médica. As vagas para as residentes estão oferecidas para especialização e a Fundação sempre promove concurso, né, para
a admissão de novos profissionais, infelizmente, são situações que escapam do controle tanto do GDF quanto dos hospitais que oferecem residência médica. E o papel que tem sido exercido assim, muito importante, que eu vejo um novo horizonte que se abre para sanar esse problema, são as cooperativas de anestesiologia que estão surgindo no Brasil, porque elas se comprometem a suprir essas lacunas, a preencher essas lacunas, e essas cooperativas têm feito isso com excelência. Dr. Gleico, olha, as suas explicações foram realmente interessantes para todos nós, para o nosso telespectador. Eu queria agradecer, apesar do seu trabalho, da sua correria, como de todo médico, de tirar um tempinho para vir aqui no nosso programa falando de saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu é quem agradeço, muito honroso para mim. Eu espero ter dado uma contribuição positiva para a população e esclarecendo algumas possíveis dúvidas que existem, né? Espero ter construído um pouquinho mais positivamente a imagem da anestesiologia. Com certeza isso aconteceu e nós ficamos muito gratos por isso. Então já voltamos aos nossos estúdios. Muito importante as colocações do Dr. Gleico, porque temos registros de pessoas que precisam passar por um procedimento cirúrgico e deixam de fazê-lo. Sabe por quê? Por medo, gente. Agora, sei que todos estão bem informados, não é mesmo?